A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Palavra da Vila Ré, 3 de julho de 2025, Gênesis capítulo 40. Ancião Neném pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso. Vamos ouvir na mesma comunhão. Irmãos, deixa aqui seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Neste exato momento tem muita gente parada, né, irmãos? Que não foi para a congregação, que saiu da congregação, melhor dizendo, irmãos, mas vamos mandar para essas pessoas que faz tempo que não congrega, para aquele irmão que está enfermo. Este Deus é maravilhoso. Santo Deus. Vamos ouvir na mesma comunhão, queridos? Vamos lá. Deus seja louvado. Vamos ler no livro de Gênesis. Quarenta de Gênesis. E aconteceu depois destas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro morre, contra o padeiro morre. Entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que o servissem e estivessem muitos dias na prisão. Estiveram muitos dias na prisão, e ambos sonharam sonho, cada um seu sonho na mesma noite, e cada um conforme a interpretação do seu sonho, copeiro e padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. José veio a eles pela manhã e olhou para eles que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro mor o seu sonho e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos estavam como brotando, a sua flor saía, os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro.
Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus. Então, pouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava. Eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam no cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará sua cabeça sobre ti e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu o 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, e fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo em mão de Faraó. Mas ao padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Amém. Glória a Deus. Livro de Gênesis, aliás, todo o conteúdo da Bíblia é maravilhoso, mas o livro de Gênesis, onde tudo começa, as narrativas, de como as coisas foram aparecendo, de como Deus trabalhou, os homens de quem ele se serviu, alguns decepcionaram, erraram, Adão, Eva, erraram, transtornaram, e já estavam numa condição maravilhosa, que o difícil é a gente chegar numa condição boa. Pior é perder essa condição. Por isso que para nós, para quem Deus nos tem chamado, perder onde está, perder o que temos, a esperança que temos, perder o que sentimos é trágico, porque chegamos até aqui por graça, por bondade de Deus, por misericórdia, não foi por mérito, não foi por merecer, foi por pura bondade de Deus, e não nos custou nada. Cada um do seu jeito, Deus veio trazendo, e hoje nós vivemos num ambiente que não está falando de um status financeiro, de bem-estar nesse mundo, não. Está falando desse estado de graça, desta paz que a gente carrega, esta esperança que é o nosso combustível e vai nos levando para a vida eterna. Então Adão e Eva tiveram, estiveram e perderam. Quem sabe alguém está aqui congregado que devagarinho está perdendo o que já teve e o que já tem. E a palavra começa deste jeito: para que tu não percas, eu não perca aquilo que de graça, para nós de graça, para Cristo preço alto, o perdão dos nossos pecados. Glória ao nome do Senhor. Então, chorar por ter, ou se não chorar e alcançar, é um sofrimento, é uma expectativa, mas a pior coisa é ter e perder, ser e deixar de ser.
Mas se a gente dá uma olhadinha agora, fizer uma retrospectiva rápida, uma reflexão, uma análise de segundo, olhar para dentro da gente, dá vontade de gritar: sou crente, tenho Deus, tenho esperança, a graça é tudo para mim, essa doutrina me constrói, me reconstrói dia após dia. Glória ao nome do Senhor. Então, o homem foi assim desde o começo, aí segue, também veio Noé, no meio de tanta gente, uma família pequena, e o Senhor se serviu deles, e salvou eles e deles outros, e depois vieram os patriarcas, Abraão, depois Jacó, Isaac, e hoje estamos aqui falando de José, e sem dever, no mundo da inveja, dos ciúmes, do orgulho, da violência, da malícia, da mentira, o quanto tudo isso gera angústia, pavor, como hoje nós ouvimos ainda no testemunho, e tem tempo que a gente se vê cercado, ilhado, enclausurado, e não vê janela, não vê porta e nem fresta, aonde a gente conclui que é o fim, que é o teu caso que veio aqui hoje falando para ti mesmo, é o fim, não é o fim. E no pior, Deus fará o melhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então, tudo seguiu, e este homem chamado José padeceu bastante. A história é rica, bonita, a leitura nos emociona, mas viver isto aqui é se pôr no lugar de uma cana que passa entre engrenagens, 1, 2, 3 vezes. Por isso, irmão, nós temos a facilidade de invejar, de enciumar, e Deus nos livre aqui agora, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ter ciúme não nos leva a nada, porque o que Deus faz com um, faz com o outro. Ter inveja é destrutivo, inveja de quem é, inveja de quem tem, para quê? Ainda que a natureza não tenha consciência, mas o pardal é feliz, voando e vivendo como um pardal. Ele não fica enciumado e nem invejando o beija-flor. Por que ele vai para frente e para trás, para cima e para baixo, e eu só desse jeito? Não. Em cada um manifesta a glória de Deus. É para dar equilíbrio em todas as coisas. Oremos uns pelos outros e damos glória por aquilo que Deus nos fez, nos deu. Mas finalmente, sem dever, ele foi parar numa prisão. Irmãos, ao custo de ter a sua honra ferida, seu caráter machucado. Perder um dinheiro dói, perder um bem faz falta. Mas tocar no maior patrimônio do ser humano, para quem preza, mexer na sua honra, dói demais. É uma dor que não tem remédio. E assim aconteceu com José. Pagou um preço como homem imoral, não sendo, como sendo depravado e não sendo. Mas Deus foi dando corda, até que lá na prisão ele era o mesmo, cordial. Despontou nele, lá em plena prisão, um homem com sentimento de liderança, de comunicação. Ele não foi para um canto se alimentando, estou depressivo, é melhor morrer, não. Ele entrou na prisão e Deus entrou com ele.
Deus está do teu lado, irmão. Deus está do teu lado, irmão. Aleluia, aleluia. E vai ocorrer de novo. Dentro deste seu pior haverá o melhor. Para a glória de Deus, para a honra dele e para o seu bem-estar. Eram os humanos trancando, algemando e fechando e limitando, e Deus administrando. Olha, lá vai acabar o culto e a palavra. Você não consegue mais administrar mais nada, mas sabe, Deus está administrando a tua vida por um plano maravilhoso, por um momento glorioso. Bendito seja o nome do Senhor. E vão-se os dias, e Deus começa a mexer. Estavam lá 2 prisioneiros, um copeiro e um padeiro, e foram julgados e condenados, se certo ou errado, não se sabe, mas lá tiveram sonhos distintos. E um certo dia, lá estava José, que olha para um, está triste, olha para o outro, está perturbado. Tem pessoas que não têm percepção nenhuma. Quem está do lado dele morre, ele não vê. Quem está do teu lado tem sede, ele não dá água. Quem está do lado dele ou dela tem fome e não tem pão. Precisa de um conforto e não existe. Glória ao Senhor. Mas tem gente que o seu radar mapeia tudo, enxerga angústia aqui, tristeza ali, aflição lá, e a dor do outro é a sua dor, a angústia do outro é a sua angústia. É o Espírito de Cristo que está dentro dele ou dela. Aleluia. Ele segue interagindo, e daqui a pouco vem a novidade. Tive um sonho. Você sonhou? Sonhei. E olha, então José falou, e olha, não são porventura de Deus as interpretações. Ele não disse, deixa comigo, eu faço, eu entendo. Não, não são porventura de Deus as interpretações. Aleluia. Narra, Deus revela, vem a tradução do fato, tanto de um quanto do outro. E hoje, irmão, e hoje, irmã, não são de Deus os socorros, não é de Deus a ajuda, não vem dele os milagres, não vem dele a conversão, não vem dele a tua ajuda. Dá glória a Deus, porque dele virá assistência para a tua vida, para o teu ser. E há momentos que não tem para onde olhar, então veio a interpretação tanto de um quanto para o outro. Mas José chegou a dizer para o primeiro, olha, as coisas indo bem para você lá, quando chegar a hora, você lembra de mim? Lembra? É bem possível que nessa hora todo mundo é bonzinho, lembra? Você acha que eu vou esquecer de você, José? Vou não. Junto aqui, José, esse tempo todo? Agora, você conta tudo isso para mim aí, diz que isso é de Deus, você acha que eu vou esquecer de você? Irmão, não se decepciona. Vamos amar a todos, mas perfeição só em Deus. Em Deus. Porque pode ser que no erro de um se afasta do Senhor, na falha do outro se deixa de congregar, por conta daquele se não toma Santa Ceia. Olha para o Senhor e avança. Glória ao nome do Senhor. E terminamos aqui a leitura dizendo assim:
copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes esqueceu dele. Irmãos, esta é a graça maravilhosa, que nós renunciamos tudo e focamos o nosso amor em Deus e em nosso Senhor Jesus Cristo, porque ainda que por algum momento a gente se sente não sendo esquecido, e tem hora que parece que Deus está olhando para outro lugar, não é? É que tem um período que ele se silencia, ele se cala, para ver se você chama por ele, se você ora, se você busca. Porque se ele não faz isso, Jesus dormia num barco, quem dorme não fala, quem dorme não age, vento, tempestade, onda, correria, vida e risco. Quem conhecia foi atrás do Senhor, e não eram todos, foram atrás do Senhor. Senhor, não se te dá que nós perecemos. Ele levanta homens de pouca fé, acalma tudo e pronto. Esse dormir é exatamente aquele momento, irmã, e parece que a gente está sozinho. Você ora, não sente, você clama, meu Deus. Mas se o irmão não desistir, logo esse silêncio vai ser quebrado e Deus vai ser glorificado. Glória ao nome do Senhor. A mulher cananeia, quando indaga o favor de Cristo, ele silencia, não fala nada, não se sabe, não deve ter demorado também, mas lá num certo momento ele quebra o silêncio, e quebra o silêncio de uma forma, eu não sei se todos aqui entenderiam, não sei. Ele disse: olha, mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Tá bom, no começo o silêncio lhe feriu a mulher. Agora a resposta era para ferir mais, mas ela reagiu de forma humilde. Sim, Senhor, eu sei que o pão é dos filhos, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que cai da mesa do teu Senhor. Grande é a tua fé, mulher. O silêncio é quebrado, a ordem foi dada, e ela abraçou aquilo que ela tanto precisava. Glória ao nome do Senhor. Elias entrou numa caverna, foi no silêncio, se escondeu. Davi entra numa caverna, junto aos endividados, desgostosos de espírito. Todo mundo passa por esse momento, ninguém escapa dele. É aquele dia, não tem mãe, quem tem criança pequena, que a mãe escuta o filho, mas não responde. Mãe, puxa a saia, puxa a roupa, capaz de levar um beliscão ainda, né? Tem irmã que belisca. Não tem, irmãs? Tem, né? Se vocês não falar que tem, eu falo, deve ter sim. Para de me chamar! Está chamando de mãe. Ô mãe, né, mãe? A gente tem dia, o Senhor não vai te beliscar, nem vai tirar a tua mão, porque a mulher do fluxo de sangue foi e nem tocou nele, só na orla, no barrado da roupa, saiu virtude, a sua cura veio. Dá glória a Deus e vai em paz para a tua casa. E este silêncio, este estio de uma chuva que nunca vem, é como aquela noite que a gente deita e daqui a pouco um barulho,
aleluia, que enche, não é um barulho pontual, mas é um barulho diferente, que a gente percebe o que é isto, e daqui a pouco lá em algum buraco, em alguma telha, alguma coisa, começa uma goteira, a goteira está dizendo, está chovendo, voltou a chover, dá glória a Deus, vai voltar a chover, vai chover a paz, vai chover a alegria, vai chover a esperança, vai chover a santificação, a caridade, o silêncio vai parar, Deus vai agir. O homem esquece, mas Deus não esquece. Tem coisa que na tua vida está esquecida perante os humanos, mas Deus não. Deus não. Se não tiver na primeira gaveta, se não tiver na segunda e tiver a terceira, Ele busca na terceira aquilo que está esquecido, para o nome dele ser glorificado. Deus seja louvado. Amém. Agora nós vamos. Santo Deus, culto glorioso, Deus tem preparado na noite deste dia frio, né, irmão? Nesta quinta-feira, Vila Ré, Deus preparou nosso querido irmão Nenê, que pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus glorioso, né, irmãos? A Irmandade é mais um culto, né, que Deus tem preparado para nós aí ouvir o que Deus tem nos dado, né, irmãos? Santo Deus. O Senhor também tem confirmado, irmão, hoje, dia 3 de julho, em oração na reunião de anciães e diácono no Brás, o nosso irmão Tiago Bastos, para cooperador de jovens e menores, para a Casa da Vila Prudente. Ele é primo do nosso irmão Alex, ancião do Vila Barcelona. Oremos pelo servo de Deus, sua esposa e filhos. Parece um pouco com o Alex mesmo, né? Mas então, irmãos, o senhor tem preparado esses cultos, né? Ensaio regional no Jardim Transilvânia, Diadema, dia 20 de julho. Vamos ver se eu tô... Ah, tá aqui. O áudio tá liberado. Porque às vezes eu tô falando e está sem áudio, né? Dia 20 de julho, às 9 horas da manhã, Jardim Transilvânia, Diadema. Temos cultos, né? Dia 5/7, reunião de jovens, 19h30, irmão cooperador oficial, Jardim das Colinas, nosso irmão Fernando. E vai ter uma despedida do casal Samuel e Isabelle, né, irmãos? Muito bom, a mocidade, né? Ir lá honrar os jovens, né? Vamos colocar aqui, ó, para já ficar já marcado aí, para a cidade de São Paulo, né? Olha só. Tá aqui, ó, reunião de jovens. Deixa eu diminuir um pouco. Aqui, ó. Sábado, reunião de jovens 5/7. Jardim Maria Antônia, reunião de jovens, cooperador Jardim das Colinas, 19h30. Despedida do casal Samuel e Isabelle. Então ficamos por aqui. Deus abençoe grandemente. Tendo mais como pregação, nós vamos colocar aqui para nossa querida Irmandade. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.